Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Vôner Ribeiro, professor de língua portuguesa, e você está no canal Em Dia com o Português. Bacana? Então seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Neste vídeo, eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre o edital tão aguardado, o edital tão esperado, que é da prova da PM Ceará, que acabou de ser lançado. Tá bem fresquinho, bem quentinho aí. E eu sei que muitos de vocês vão fazer essa prova e sei também que muitos que vão fazer essa prova ainda não sabem o que deve estudar na língua portuguesa. Embora o edital traga ali todos os tópicos, seja muito claro, a questão é, prof, o que é mais importante? O que tem caído mais? O que eu devo focar mais? A gente sabe que a prova está aí, né? E a gente nem sempre consegue apreender, ou seja, captar tudo que está no edital. Então, assim, o que eu deveria abordar mais? Qual deve ser o meu foco? É isso que eu vou fazer aqui com você, tá certo? Mas antes, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, tá? Ative o sininho aí para você receber novas notificações e já deixa o seu like, beleza? Turma boa, queria dizer também que a Banca Idecam, certo? Também está elaborando, tá? Agora, neste dia de hoje, nestes tempos aqui, tá? A prova da PM do Mato Grosso do Sul. Então, se você vai fazer a prova da PM do Mato Grosso do Sul, este vídeo também serve para você, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos. Você que vai fazer a prova da PM do Mato Grosso do Sul, da PM do Ceará ou qualquer outro concurso elaborado pela Banca Idecam. Bacana? Então, vamos nós aqui, ó. Primeiramente, eu queria destacar alguns pontos assim motivadores, né, que levam você a fazer essa prova, né? Concurso aí PM Ceará Soldado, né? O status, nós temos aí é o edital publicado, certo? Que mais? Banca Idecam. E vagas, 1.000 vagas mais 500 vagas de cadastro de reserva. Olha só que maravilha. Então, assim, você não pode perder isso aí, não pode ficar de fora dessa. E o salário? O salário, ó, aumentou. O salário está muito bom, o salário está convidativo. Salário inicial, a gente sabe que não vai parar por aí, está aproximadamente, ó, R$5.000, aproximadamente, né? Exatamente R$ 4.983,30. Agora é o seguinte, prof, né, eu já li o edital, já sei o que é mais cobrado, né? A questão o que eu devo estudar, o que eu devo focar mais, tá certo? Quando eu falo assim, já sei o que é mais cobrado é quanto ao número de questões por disciplina. A gente sabe que nessa primeira fase, né, essa primeira parte aqui, é o conhecimento básico, não conhecimento específico. Português tem 12 questões. É o maior número de questões, né, que tem aí nessa primeira parte, são 12. Né? Outras disciplinas também trazem 12 questões, mas português aí está no máximo, né, 12 questões. Ou seja, é uma prova em que o português é sem dúvida muito importante. E como o direito, geralmente os alunos tiram de letra, certo? Porque direito geralmente, assim, não quero errar ao entrar em outra área, mas geralmente direito é letra de lei, certo? E não tem muita novidade. Agora, português, quando você muda o texto, você muda muita coisa. Não é assim que funciona? Então, eu me lembro, outro dia eu estava numa aula presencial com um colega do direito, né? Ele falava, os alunos repetiam. Parecia algo ensaiado. No português já não era assim. Porque quando a gente mudou o texto, aí a gente tinha que recomeçar uma nova análise, uma nova abordagem, um novo debruçar-se sobre o texto. Então, português é a prova diferentona, é a prova que faz diferença, é a vedete dos concursos hoje é português, tá? E aí, prof, o que quer dizer isso, né? Vedete dos concursos é português. Quer dizer o seguinte, o aluno passa por causa do português, não passa por causa do português, tá certo? Eu estou aqui para ajudar você a entender como é essa prova, como ela está se organizando e o que tem mais chance de cair com base em histórico. Então, assim, para nossa análise, vamos considerar os últimos 4, 5 anos, certo? Se você colocar em algum site de questões do ano tal até o ano tal, certo? Os últimos 4, 5 anos, você vai ver o que mais foi cobrado nesses últimos anos. E é isso que eu quero passar para você, porque eu já me antecipei e já fiz isso para você não precisar fazer, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir o nosso edital, tá, da PM Ceará. Mas geralmente o edital da Banca Idecam é muito parecido, então o que você estuda para cá acaba servindo para outros concursos. Como eu disse, quem vai fazer PM Mato Grosso do Sul também pode se utilizar dessas informações,
Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Primeiramente, a gente vai ter aqui, ó, leitura, compreensão e interpretação de texto. Tá certo? Aqui é mais ou menos uma gradação. Primeiramente, a gente tem a compreensão. A compreensão envolve questões mais fáceis, estão ali no campo da decodificação, ou seja, eu só preciso ler e a resposta vai estar ali, certo? A resposta vai estar na superfície do texto, certo? O que mais? A interpretação já exige um pouquinho mais da gente. A interpretação já exige que eu mergulhe no texto, que eu vá às entrelinhas. São as questões mais difíceis, em que eu vou ter que fazer inferência, depreensão, concluir com base numa certa lógica, analisando os pressupostos, os subentendidos. Prof, o que são pressupostos? Pressupostos são informações que eu extraio a partir de elementos gramaticais do texto. Por exemplo, se eu digo assim, seu ex-namorado chegou, então o pressuposto é de que alguém tinha namorado, porque o prefixo ex me dá essa informação, tá? E o subentendido é a insinuação. Se alguém diz assim, por exemplo, a janela, ficou muito frio depois que você abriu a janela. Então subentende-se que alguém quer que você feche a janela. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz aqui um apanhado das últimas questões de interpretação, de compreensão. Tá? Nos últimos 4, 5 anos, caíram em uma média aí de 700 questões. Muito ou pouco, né? Isso só naquilo que eu tive possibilidade de verificar. Tá? Se você for ter um olhar aí mais apurado, né? Se você gastar mais um tempinho aí procurando, se debruçar mais no assunto, você vai encontrar muito mais do que isso. Então, assim, é um ponto que deve chamar muito a nossa atenção. Se eu fosse você a partir de hoje, já começaria a resolver questão de interpretação e compreensão de texto da banca e Decam. Tá? Então, em 4, 5 anos, você localiza facilmente cerca de 700 questões. Tá certo? Vamos adiante aqui, ó, outro tópico que faz parte dessa questão da leitura, compreensão e interpretação é você perceber a organização do texto. Tá? Estruturação do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, estrutura dos parágrafos, parágrafo de introdução que traz se for argumentativo, que traz a ideia central, parágrafo de desenvolvimento, se for de um texto dissertativo argumentativo, são parágrafos que trazem a fundamentação do ponto de vista. Tá? Então, perceber como o texto se organiza, como o texto se estrutura. Isso aqui, de certo modo, faz parte do tópico aqui de leitura e compreensão de texto, perceber como o texto se organiza, perceber a unidade estrutural, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Geralmente os textos são argumentativos, tá certo? O que mais, prof? Ó, articulação do texto, pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais, significação contextual de palavras ou expressões. Aqui a gente já tem, né, nessa parte de significação de palavras e expressões, já temos aqui outro tópico, tá? Então vamos separar aqui primeiramente, ó, articulação do texto, pronomes, expressões referenciais, nexos e operadores sequenciais, né? O que nós temos aqui, certo? Vamos lá. Quando se fala de nexos e operadores sequenciais, a gente tem um tópico que envolve coesão. E nas minhas pesquisas aqui, ó, nos últimos 4, 5 anos, caíram mais ou menos 100 questões desse assunto. Pouco ou muito? Bastante. Tá? Então, ó, o edital aqui ele é bem claro. Ele traz pronomes e expressões referenciais e operadores sequenciais. Quando se fala de coesão, a gente vai ter aí pelo menos 3 tipos de coesão, né? Coesão referencial, coesão recorrencial e coesão sequencial. Mas a prova vai cobrar 2 tipos de coesão. Coesão referencial, que envolve anáfora e catáfora. Anáfora, quando um termo se refere ao que vem antes. Catáfora, quando um termo se refere ao que vem depois. E também coesão sequencial, que são os articuladores de texto que contribuem para a progressão textual, progressão das ideias. Tá? Você vai ter aí, por exemplo, advérbios, né, termos de valor temporal, que contribuem para essa organização e progressão textual, articulação. Articulação quer dizer movimento. Tá? Então, articulação das ideias do texto, movimento. Tá certo? E, basicamente, preposição e conjunção. Tá? São os elementos mais importantes nessa relação. Você perceber o valor de um conectivo.
tá? Saber que o além disso dá ideia de adição nesse processo de sequenciação de ideias, tá ok? Então é importante você perceber também aqui os deíticos. É um nome muito comum na Banca Idecam. Prof, o que é o deítico? Deítico é o elemento exofórico. É quando um elemento referencial não tem um referente no texto, mas fora dele. Tá? Porque a coesão referencial pode ser endofórica ou exofórica. Ela é endofórica quando o referente está no próprio texto, antes ou depois. Anafórico ou catafórico, antes ou depois dele, né? Certo? E o exofórico está fora do texto. É o elemento deítico, em que o referente não está ali na tessitura do texto, na superfície do texto. Tá? Então, ó, um assunto que tem caído bastante. Facilmente, se você procurar aí num site de questões, você vai encontrar 100 questões de coesão nos últimos 4, 5 anos. Facilmente, rapidinho. Tá? E esse outro tópico aqui, tá? Esse outro tópico é significação contextual de palavras e expressões. Isso aqui é a questão da semântica, certo? Semântica é um assunto que interessa bastante também. Tá? É um assunto que nos últimos 4, 5 anos caiu mais ou menos umas 100 questões também. Tá? Aqui a gente vai ter pelo menos, né, questão da sinonímia, tá? Que é a significação da palavra, é o vocabulário, é a análise do vocabulário, a análise de uma palavra, certo? Aqui você vai ter duas abordagens. Primeiro, é o seu conhecimento de mundo. Tá? O meu conhecimento de mundo sobre a palavra consubstancial me leva a entender que ela significa intrínseco ali no texto. Consubstancial tem a ver a substância, aquilo que vem da substância, da mesma substância. E aí, entre as opções do texto, eu vou encontrar intrínseco, que tem a ver com inerente ou essencial. Então, nessa significação contextual, eu preciso aplicar o meu conhecimento de mundo. Então, já vai aumentando o seu vocabulário, tá certo? Até o dia da prova. Para quem vai fazer PM Mato Grosso do Sul, final de dezembro, né? Para quem vai fazer PM Ceará, segunda metade aí do mês de janeiro. Tá certo? Então, já vai ampliando o vocabulário. Mas também a significação é contextual. Eu preciso ficar de olho nisso. A significação também é contextual, e principalmente contextual. Aqui também, né, se cobra muitas relações de parônimas e homônimas. O que é uma palavra parônima? É aquela que se parece. O que é uma palavra homônima? É aquela que tem alguma igualdade. Por exemplo, palavras parônimas, eu tenho ratificar e retificar. Ratificar, confirmar, retificar, corrigir. E palavras homônimas, que se parecem quanto ao som, quanto à escrita, ou quanto ao som e à escrita. São chamados homônimos perfeitos. Por exemplo, extrato com X e extrato com S. Extrato com S é um tipo de nuvem, extrato com X é um resumo. Por exemplo, extrato bancário, certo? Resumo ou fragmento. Tá? Você tem, por exemplo, sessão, sessão, sessão. Sessão pode ser reunião, sessão pode ser setor, repartição, sessão também pode ser o ato de ceder. E é muito comum também a Banca Idecam cobrar hiperônimos e hipônimos nesse tópico aqui de significação contextual de palavras e expressões. Prof, o que é o hiperônimo? Hiperônimo é o termo geral, por exemplo, talher. E hipônimo é o termo específico, por exemplo, garfo. Termo geral, por exemplo, carro. Termo específico, por exemplo, Hilux. Tá certo? Então é muito comum a banca cobrar isso aí também. Tá? O que mais? Equivalência e transformação de estruturas. Aqui tem muito a ver com reescritura de frases. Tá? Nos últimos anos, aí, 4, 5 anos, caíram mais ou menos 50 questões sobre o assunto. Então você vai ter que trabalhar a reescritura, tá? Ver que frases são equivalentes. Aqui a gente vai precisar ter um conhecimento muito bom, né? De morfologia e de sintaxe, principalmente, para eu perceber essa equivalência e transformação. Essa transformação de estrutura tem a ver com a reescrita, que muitas vezes se dá por deslocamento, o termo está aqui, antes de outro e vai para depois de outro. Por exemplo, meu filho e filho meu. Tá? Se eu digo assim, ó, meu filho não irá à guerra, eu tenho um filho ou mais, certo? E se eu disser filho meu, eu tenho um filho ou mais, então muda, certo? Muda de sentido quando eu digo assim, ó, meu filho não irá à guerra, filho meu não irá à guerra. Essa mudança, esse deslocamento, altera o sentido do texto? Altera sim. Porque meu filho não irá à guerra, eu estou dizendo que eu tenho um filho e ele não vai à guerra.
Quando eu digo filho meu não irá à guerra, eu estou dizendo que eu tenho mais de um filho e nenhum deles irá à guerra, certo? Então aqui eu vou aplicar conhecimento sobre concordância, regência, pontuação, tá? Então o conhecimento aqui vai ser um pouquinho mais cobrado, numa questão em que se trabalha equivalência e transformação de estruturas. Então a gente pode ter deslocamento e pode ter também substituição. Trocar um embora por um apesar de, por exemplo. Embora estivesse chovendo, fui à praia. Eu posso simplesmente tirar um embora e inserir o apesar de? Claro que não, né? Se eu trocar uma conjunção por uma locução prepositiva, apesar de, eu vou precisar fazer alterações na frase. Então, assim, ó, embora estivesse chovendo, fui à praia. Apesar de estar chovendo, fui à praia. Até mesmo quando eu troco uma conjunção por outra de mesmo valor semântico, às vezes ainda é necessário fazer alterações. Por exemplo, você tem o se e o caso. Ambas são conjunções condicionais. Se eu digo assim, ó, se chover, não irei. Se eu tirar o se e colocar o caso, eu vou precisar alterar o verbo. Ó, se chover, caso chova. Tá certo? Então, isso aqui é um tópico também bastante cobrado, tá? E o seu conhecimento gramatical vai ser bem exigido aqui, tá certo? Vamos lá também, ó, outro tópico, sintaxe dos processos de coordenação e subordinação, né? Apesar de não ser um assunto muito cobrado, não é muito cobrado, tá? Nos últimos 4, 5 anos você não encontra aí facilmente 25 questões, tá? Não encontra facilmente, mas é um assunto muito importante, sem dúvida, uma vez que toda a questão aqui, né, é válida. Uma vez que na parte das básicas você tem 40 questões, 12 só de português, então eu não posso menosprezar só porque o assunto não foi tão cobrado nos últimos anos. Emprego de tempos e modos verbais, isso aqui entra na parte de morfologia, né? Na parte de morfologia a gente vai ter aqui também a questão de pronomes, emprego de pronomes, tá? E é um assunto de fato bastante cobrado, né? Morfologia, nos últimos 4, 5 anos, você encontra facilmente aí no site de busca de questões, pelo menos umas 180 a 200 questões. Prof, tanta questão assim, tá? E uma coisa que a banca FGV não, né? Banca Deccan cobra bastante é a diferença entre adjetivo e advérbio. O que é o adjetivo? O adjetivo é a palavra que qualifica, modifica substantivo ou pronome substantivo. E o advérbio é a palavra que modifica verbo, adjetivo ou o próprio advérbio. O que é adjetivo de relação? Então, você sabe o que é adjetivo de relação? Não? Então, já vai pesquisar, porque isso é muito comum na banca Deccan, certo? Adjetivo de relação. Tá? E a questão de flexão verbal, tempos verbais. Quando se fala em flexão verbal, aqui, por exemplo, na emprego de tempos e modos verbais, também entra a questão da flexão verbal, que é um tópico aí. Esses tempos podem ser tempos simples ou tempos compostos também. Tá? Tempos simples do modo indicativo, tempos compostos do modo indicativo. Tempos simples do modo subjuntivo, tempos compostos do modo subjuntivo. Então, essa parte de morfologia, sem dúvida, é um assunto bem recorrente, né? É o segundo assunto mais cobrado aqui. Primeiro, interpretação e compreensão de texto. Tá? Vamos adiante. Aqui nós temos a pontuação. Pontuação é um assunto também bem cobrado. Tá? Nos últimos anos, aí, 4, 5 anos, você encontra facilmente 70, 80 questões de pontuação. Então, dá uma olhadinha aí, tá? Vírgula no período simples, vírgula no período composto, tá? Principalmente no que se refere a vírgulas. Também, depois você dá uma olhadinha em emprego de 2 pontos e de aspas, tá certo? Mas principalmente em emprego da vírgula. Tá? Estrutura e formação de palavras não é um assunto que tem caído muito também, tá certo? Esse assunto aí não gerou muita questão nos últimos anos. Se você olhar os últimos anos aí, 4, 5, vamos ter como referência, né? 4, 5 anos, 10 questões talvez, tá? Aproximadamente 10 questões. Mas é um assunto que eu preciso saber, principalmente derivação e composição. Tá? Derivação prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e imprópria, e composição por justaposição e aglutinação. Outros processos, né, não têm caído tanto quanto sigla, hibridismo, onomatopeia, abreviação, abreviatura, tá? Principalmente derivação e composição. Bacana? Vamos lá. Funções das classes de palavras.
né? A gente mencionou aí quando a gente citou verbos, né? Não só saber a classe gramatical, mas a função. Substantivo, por exemplo, pode ter função de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto. O adjetivo ou vai ser adjuntado nominal ou predicativo. O verbo vai ser núcleo do predicado. Tá? O verbo, no caso de ação, núcleo do predicado verbal. Tá? O advérbio vai ser adjunto adverbial. Pronome relativo cujo, geralmente é adjunto adnominal. Pronome relativo que, geralmente já tem outras funções. Então aqui você vai ter que analisar a função das classes de palavras. Na sequência, flexão nominal e verbal. Isso aqui tem a ver com o verbo, tem a ver com morfologia. Né? Por exemplo, no imperfeito do subjuntivo, eu tenho o verbo pôr, pusesse. Então, como seria o verbo dispor? Seria disposto ou dispusesse? Tá certo? Então, é importante você observar aqui que um verbo primitivo, um verbo derivado, melhor dizendo, vai ter a mesma flexão do verbo primitivo. Então, pusesse, depusesse, repusesse, compusesse, propusesse. Tivesse, detivesse, retivesse, mantivesse, contivesse. Ele veio, ele interveio. Olha aí, e não ele interviu. Quando você vier, quando você intervier. Ele viera, ele interviera, e não ele intervira. Então, flexão verbal, meu querido aluno, minha querida aluna, é um tópico aqui também muito importante na Banca IDECAN, que está no grande grupo aí da morfologia, certo? O que mais? Pronomes, né? Também está no campo da morfologia, emprego, forma de tratamento e colocação. Colocação em especial, né? Que diz respeito a próclise, mesóclise e ênclise, já é um assunto que não tem caído tanto. Né? Eu fiz uma pesquisa aqui e você não encontra mais do que 10 questões aí. Eu, pelo menos, não encontrei, certo? Você pode ter mais sucesso nos últimos 4, 5 anos. Eu não fiz uma busca também tão exaustiva, né? Só para a gente ter uma noção daquilo que foi mais recorrente, mais cobrado nos últimos anos. Colocação pronominal está no mesmo nível ali de estrutura e formação de palavras. Pouco mais ou menos de 10 questões nos últimos anos, certo? O que mais, prof? Eu devo olhar. Concordância nominal e verbal. Tá? Aqui, né, já tem caído um pouquinho mais ou menos umas 40 questões nos últimos anos. Foco principal aqui na concordância verbal, tá? Principalmente quando se trata do se, índice de determinação do sujeito, se partícula passivadora. Tá? Às vezes, uma situação em que o verbo admite mais de uma possibilidade de concordância. A gente sabe que há situações na concordância verbal em que o verbo admite mais de uma possibilidade de concordância. Tá? E quando se trata do se, eu tenho que saber. Tenho que saber por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, verbo transitivo indireto mais o se, o verbo nunca temporal. Não importa o que vem depois. Até porque o que vem depois é o quê? É objeto indireto. Por exemplo, trata-se de casos isolados, aspira-se a dias melhores, acredita-se em discos voadores, certo? VTI mais se, nunca temporal. Dá até para dizermos assim, ó, VTI mais se, só no singular. VTI mais se, só no singular. Agora, se eu tenho um verbo transitivo direto mais o se, eu tenho uma partícula passivadora. E o sujeito sempre está expresso na frase. Tá? Então, quando eu tenho VTD mais se, plural ou singular, aluga-se casas, alugam-se casas, certo? Aluga-se casas, alugam-se casas. Bacana? Então, foco aí, ó, principalmente na concordância verbal. A proporção de questões de concordância verbal é muito grande em relação à concordância nominal. Concordância nominal, digamos assim, numa escala de 10 questões, né, mais ou menos 7 são de concordância verbal, 3 são de concordância nominal. Então, focaria aqui na concordância verbal, certo? Regência nominal e verbal não é um assunto também que tem caído muito, mas tem caído, tá? Mas ainda a regência verbal, né, com foco aí naqueles casos bem tradicionais, verbo aspirar, verbo assistir, verbo chegar, quem chega, chegar e não é, quando se refere a lugar, tá bom? Concordância nominal não tem caído tanto. Nos últimos anos, né, fiz uma relaçãozinha aqui, mais ou menos 15 questões, nos últimos aí 4, 5 anos, tá? E aqui é importante você lembrar uma coisa, é muito importante para essa concordância verbal
você lembrar o que é um verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Outra coisa, função sintática dos pronomes oblíquos. O, a. Lembrar que o, a, os e as vão funcionar como objeto direto e que o pronome li, lis funciona como objeto indireto. É importante nessa questão de regência você saber que o li nunca pode ser objeto direto. Nunca pode ser complemento de um verbo transitivo direto. Eu vou lhe abraçar, eu vou lhe visitar, eu lhe amo, eu lhe aguardo, eu lhe espero, eu lhe admiro. Tá tudo errado. Verbo transitivo direto não aceita li como complemento. Então, nesse tópico de regência, é muito importante saber transitividade verbal e função sintática de pronomes oblíquos. Além, claro, dos clássicos, e das formas clássicas que a gente estuda na regência verbal. Tá? Ok? O que mais, prof? Temos aí ortografia oficial. Né? Aqui a gente vai ver, por exemplo, não só emprego de letras, mas também de palavras, principalmente emprego de palavras. Então, foca aí no onde, aonde, foca nos porquês, tá? Mal com U, mal com L, seção, acerca de, tá? São tópicos aí frequentemente cobrados na prova de língua portuguesa. Acentuação gráfica, tá? Não é um assunto assim que tem caído muito. Tá? Nos últimos anos, a acentuação gráfica caiu quase que na mesma proporção de regência. Regência verbal e nominal. Eu tinha dito para vocês, né? 15 questões aproximadamente. E acentuação gráfica também, mais ou menos aí 15 questões. Certo? Foco aí na nova ortografia já, certo? Desde 2016, tá bom? Uma coisa que você pode ter observado é que a prova não colocou aí o tópico, certo? Não colocou o tópico aí de crase. Aí o aluno pode perguntar assim, professor, vai cair crase ou não vai? Cai ou não cai crase? Certo? Olha, a chance de cair é muito grande, porque crase é um assunto que se estuda na regência. O que é crase? É a fusão de A mais A. Então, o primeiro A vem de onde? Vem de um termo, vem de uma regência. Um termo está pedindo A. Pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo, um advérbio, um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto, um verbo transitivo direto e indireto pode pedir esse A. Então, crase é um assunto da regência, está ligado à regência, certo? Crase é fusão, não é acento. E crase também, como leva um acento grave indicativo de crase, tem a ver com acentuação. Então, nós temos dois tópicos aqui que são convergentes com o assunto da crase, que é regência e acentuação gráfica. E se eu fosse você, estudaria. Eu fiz uma pesquisa aqui, nos últimos anos, tá? 4, 5 anos, a gente teve aí mais ou menos, certo? Mais ou menos 60 questões sobre crase, tá? E o edital trazia o quê? Regência e acentuação. Então, quando o nome crase está bem flagrante ali no texto, fica bem mais fácil, perceber isso, certo? Agora, não deixe de estudar porque você não viu o nome crase ali, tá certo? Pessoal, meus queridos alunos, nobres amigos, tá? Detalhe, viu? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Ative o sininho e deixe seu joinha, tá certo? Eu fiz aqui uma pequena análise do edital, tá? Com base em experiência daquilo que a IDECAN tem trazido nos últimos anos. Toda banca tem o seu padrão, de certo modo a banca tem que ser previsível, tá certo? E eu diria a você, potencialize os tópicos que eu mais destaquei aqui para você, tá certo? Sobretudo interpretação, questão da coesão, questão da reescrita, certo? Da morfologia, tá certo? E fica com a gente aqui, tá certo? Que a gente vai ter eventos relacionados ao que a gente acabou de falar para a banca, para o seu concurso. Eu também vou preparar um material exclusivo para você, tá certo? Então, obrigado pela atenção, fica com a gente, acompanha aí o nosso trabalho, que tudo que a gente faz aqui, tudo que eu faço aqui é pensando em você, porque o teu sucesso é o meu sucesso também. Beleza, combatente? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.